Deputado estadual pela União, doutor Tiago Duarte, muito bom dia. Bom dia, Fábio. É um prazer estar falando contigo e com todos os teus ouvintes e telespectadores. Esse imbróglio do IP está demorando e estou vendo assim uma expectativa, uma perspectiva bastante difícil para médicos, para funcionários do Estado. O que já andou, deputado, nesses dias onde o governador prometeu encaminhar para a Assembleia projeto e receber deputados da oposição, da situação, para debater sobre sugestões, deputado Tiago? Olha, é sempre muito mais difícil um processo de construção como está sendo feito esse do IPE. O governo coloca a linha dorsal do projeto no primeiro momento e começa a discutir com todos de forma muito transparente, começa a discutir com todos os atores, com todos os envolvidos desse projeto. Sim. Né? Discute com as associações de servidores, discute com os médicos, discute com os hospitais e discute com os deputados. Então, discute com todo mundo, com todas as bancadas, todos os partidos foram ouvidos. Eu tenho muita esperança que a gente possa ter um final pelo menos razoável desse processo, né? Uma coisa é certa para as pessoas entenderem, o IP não vai continuar como está. Sim, isso já está definido por todos. Tanto situação como oposição já perceberam que isso aí vai definhar, como diz o outro. O IP termina. Se não for feito nada, o IP termina, né? São 310 médicos só em Porto Alegre que pediram descredenciamento nos últimos 15 dias. Pois é, mas... A situação é insustentável. Aqui em Camaquã eu soube de alguns médicos também pediram a saída até uma segunda posição, né? E, inclusive há um movimento do Simers, do Cremerx, eu acho que isso aí o senhor está sabendo bem, de que médicos estão suspendendo atendimento, né? Prorrogando uma... Os médicos estão paralisados. Ontem foi decidido numa Assembleia de Simers. É insustentável a situação. Para o público ter uma ideia, uma visita hospitalar é R$18. O médico vai no hospital, vê o paciente, prescreve, dialoga com a família, trata plano terapêutico, deixa tudo, R$18 líquido. Aí ele sai na garagem e gastou 30 de estacionamento. Uma cesárea, um parto, um acompanhamento de parto, R$300. Para lidar com a vida da mãe e do nenê, para ficar horas lá em acompanhamento de trabalho de parto. Sim. É insustentável. Deputado, então o IP não continua do jeito que ele está. Sim, mas ele não continua. E ainda, além de tudo isso, o médico tratado como bandido. Sim. Pela grande imprensa da capital aqui, foi tratado como bandido. Né? Então, o reflexo e a consequência disso, nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo uma paralisação, nós estamos vendo médicos se descredenciando, né? Sim. E a gente tem uns grupos aqui de médicos, tem 2 grupos com mais de 1.000 médicos cada grupo, todos credenciados ao IP, e infelizmente tem visto assim, alguns que se descredenciam, entram no grupo, estão no grupo ali e dizem assim, me descredenciei ontem e o meu consultório encheu de outros convênios e particulares, então eu não vou me sujeitar mais a isso. Pois é uma pena isso, né? Uma pena que cria um vínculo entre o paciente e o médico durante anos, a família até, né? E acaba criando esse vínculo. Mas deixa eu lhe perguntar umas coisas. Vocês, deputados, vocês têm acesso... Porque o IP é o seguinte, receita, que é a contribuição, e a despesa, que é os pagamentos. Vocês, deputados, têm acesso ao que está arrecadando e ao que está sendo pago pelo IP e para quem está sendo pago? Sim. O que está acontecendo? É importante que as pessoas entendam por que nós chegamos nesse momento.
houve um desencaixe. Por que houve esse desencaixe? Foram vários, é multifatorial. O primeiro fator que aconteceu isso, então, para as pessoas terem ideia, no ano de 2022, 4,8% foi pago aos médicos. Vou dizer de novo. De tudo que foi arrecadado pelo IP, o IP gastou com honorários médicos 4,8%. Tá, honorários médicos. Tá. O que mais tem de custo do IP? 30% a 40% do custo do IP foram medicamentos oncológicos e imunoterápicos. Então, aí começa o nosso problema. Ou seja, precisa-se ter uma auditoria de todos os gastos nesta área. Né? Eu acho que se tem muito desperdício nessa área. Pois é. Não, o senhor está dizendo uma coisa importante aqui. Nós estamos falando de 30% até 40% de praticamente de um segmento, assim, né? Não estou falando de um tratamento para um segmento gigante. Se o IP não atendesse medicamento oncológico, se estivesse ali como se tem nos outros planos, não vai fornecer tratamento oncológico, ele era superavitário. Só esse dado. Isso é muito claro. Que coisa, impressionante. E aonde mais? Aqui o senhor tem 30, 40, 4,8 para honorários. O que mais tem de peso? De perguntar assim, hotelaria, hospitais? Não, os hospitais também estão operando no déficit. Então, em percentual, quem é um segundo colocado, terceiro colocado? Eu tenho isso, depois eu posso te passar. Tá. Os dados que chamam mais a atenção são esses. Sim. A outra coisa que contribuiu muito para esse desencaixe foi o seguinte, houve decisões judiciais, primeiramente, que liberaram os grandes salários de saírem do IP. Esses grandes salários, eles acabavam subsidiando parte do plano. Então, a partir daí houve desencaixe. Então, saem os grandes salários. Se tem uma inflação médica, que é maior que a inflação normal, né? Não se tem aumento dos servidores. Sim. E, além disso, se tem um desperdício, um descontrole com relação ao cuidado com essas medicações, bom, aí se tem o desencaixe, que hoje é da ordem de 30 milhões mensais. Bom. 30 milhões. Uma dívida de 460 milhões e um déficit mensal de 30 milhões. Certo. Mas descontentamento dos médicos com relação à remuneração. Não, eu vou lhe dizer assim, eu não sei, mas eu sou associado ao IP e o meu descontentamento como usuário. Porque os meus médicos estão saindo fora. Então, eu também como usuário tem descontentamento. Não é médico, não é hospital, mas o usuário também está disso. Mas deixa eu lhe perguntar o seguinte, uma questão assim. O Estado do Rio Grande do Sul está trabalhando para poder arrecadar mais no IP. Eu não vou dizer que sou o contrário, porque eu acho que isso aí tem que ter justiça também na arrecadação. Mas esta priorização primeiro, vamos saber onde é que nós estamos gastando, para definir se o IP quer continuar a gastar nesse sistema. Não teria que ser antecipado a como arrecadar mais? O Estado se virou a cabeça agora para aumentar a arrecadação. Mas isso dado que o senhor está falando aí sobre onde se gasta um percentual, um volume gigante do IP, será que não teria que ser arbitrado, fiscalizado, levantado? Porque daqui a pouco tem um saque de dinheiro impressionante do IP também. Claro. A gente tem que avançar muito na questão da auditoria. Sim. O que a gente está propondo? O governo aceita? O governo aceita. O que a gente está propondo? Mas só tem que ampliar a auditoria. Tem que auditar mais. Tem que ter, por exemplo, na minha ótica, tem que ter hospitais de referência do IP, onde, por exemplo, lá são feitos os protocolos clínicos para os tratamentos oncológicos. E aí se cobra
nesses protocolos clínicos que o IP gasta tanto com tratamento oncológico. Se o senhor for fazer uma clínica em paralelo, se uma clínica em paralelo vai gastar muito mais, ela vai ser descredenciada. E nós temos hospitais que podem fazer isso. Por exemplo, o Hospital da Brigada Militar, ele é 100% IP. Ele tem uma disciplina militar, ele tem um controle rígido de compras. Então, poderiam, os dois de Porto Alegre e de Santa Maria, serem hospitais modelares, hospitais de referência para o IP. Mas se o senhor pegar a lista das clínicas onde estão absorvendo 40% do drenagem do IP, o senhor vai, provavelmente o senhor vai encontrar, deixa eu exagerar, meia dúzia de CNPJs que drenam quase todo esse valor, né? Isso a gente não esmiuçou ainda na comissão especial, mas nós vamos ter algumas audiências exatamente para entrar no mundo oncológico e imunoterápico. Mas o fato é de que se precisa ampliar efetivamente a questão do controle, né, a auditoria. E para isso se precisa ter hospitais de referência que possam fazer isso. Concordo com o senhor. Para ter ali o modelo do que está se querendo. Se a gente não conseguir avançar para isso, e essa é uma das propostas das categorias médicas, a gente não vai ter um controle. Certo. Existe uma outra coisa que me parece muito importante. Nós temos no IP, no projeto, na modelagem que foi apresentado pelo governo, algumas coisas justas e algumas coisas que precisam ser mitigadas. Sim. A contribuição dos dependentes é uma coisa justa, mas ela não pode ser tão grande, esta e a do cônjuge, principalmente para os que ganham menos, ela não pode ser tão grande deste tamanho. Então, o papel do parlamento, eu acho que é mitigar esse processo. De outra ordem, eu acho que a ampliação, como alguns estão propondo, da coparticipação em procedimentos, cirurgias e internações, até um limite, até um teto, é justo e adequado. Então se pode, e é o que eu propunha para o governo ontem mesmo, se pode diminuir essa sobrecarga do cônjuge, da cônjuge do dependente, e se avançar na questão da coparticipação. E aí se tem uma situação, ao meu ver, muito mais justa. Outra questão que a gente tem colocado muito para o governo, da possibilidade de médicos não credenciados ao IP poderem solicitar exames e fazer cirurgias. Isso é da liberdade de escolha, é um avanço para a liberdade de escolha do paciente. Mas aí teria que ter ele teria que ter um contrato com o IP que naquela cirurgia... Não, hoje o que acontece em qualquer plano de saúde? Tu consulta comigo, com o Thiago, e eu não sou credenciado ao IP, eu solicito exames, e aí o paciente vai lá no plano e autoriza o exame. No IP, o que o cara tem que fazer? O cara pede o exame comigo, ele me escolheu como médico, eu atendo, solicito o exame, ele pega o meu receituário e tem que ir num outro médico credenciado ao IP, ele tem que gastar, o IP tem que gastar, né? E é burocrático. Concordo. Então, concordo. Tem essa burocracia. Tem planos privados que funcionam assim. Eu escolho o médico que quiser. O médico Exatamente. Mas eu acho, deputado, assim, eu sinceramente, eu acho que tem que haver por parte do governo, eu falo do governo é estrutura, né? Enfrentar umas coisas que há anos não é enfrentado. Primeiro é clínicas, hospitais que têm um grande benefício de serem conveniados com o IP. Eu concordo com o senhor de ter outros hospitais que possam ser referência até para tabular o preço mais ou menos, eu acho legal. A contrapartida em algum tipo de consulta ou mesmo cirurgia, como forma de não buscar a contrapartida demasiado do funcionário.
porque é uma coisa que eu só vou pagar se caso eu usar. Aqui em Camaquã, eu acho que acontece em qualquer lugar, nós temos uma grande demanda de pacientes nos consultórios, nos consultórios não, nos médicos municipais aqui, exagerado até pelo número de população. Nós temos assim, parece que as pessoas consultam 2, 3 vezes por ano em cada médico. Então, eu acho que tem que haver um reajeitamento desse assunto, mas é importante que haja, por parte do governo, aceitação de receber contribuição de informações, que o governo abra essa caixa que tem dentro do IP, que os médicos daqui a pouco percebam que a contrapartida é uma forma de eles estarem no sistema. A outra coisa é os funcionários que têm dependentes de aceitarem uma contribuição paralela, não tão exagerada como foi proposta pelo governo, e nós botar o IP de novo no trilho, porque... olha, um médico conhecido meu me disse o seguinte: pelo andar da carroça, alguns planos de saúde que se dizem grandes no Brasil vão definhar em 10 anos, não vão existir. Porque estão em negativo trabalhando. Então, realmente é bastante complicado, que eu vou dizer assim, na vida do IP e principalmente dos dependentes do IP, né? Porque o médico, ele para de trabalhar com o IP, ele arruma outro. E o dependente do IP faz o quê? É isso aí. Essa é a nossa preocupação. Olha, eu fico à sua disposição, tendo novidades, para nós conversar um pouco mais sobre isso, viu? Perfeito. Eu acho que é importante aí. Nós temos milhares de pessoas dependendo do IP aqui em Camaquã. E na região toda nós estamos ouvindo aqui, né? As prefeituras aqui, inclusive as prefeituras, têm uma contribuição no IP muito maior do que o funcionário público do Estado, deputado. Isso aí. A prefeitura, eu não sei quanto é que é hoje, mas é 10 ou 11% que é descontado do salário do funcionário para o IP. Eu não sei por que essa tamanha diferença também para o funcionário do Estado e funcionário da prefeitura, que se usa mesmo no consultório médico. É que a questão é a seguinte: essas novas adesões ao IP, elas são estabelecidas através de um cálculo atuarial, né? Com um valor menor do que os planos normais, mas através de um cálculo atuarial. Então a contribuição acaba sendo maior. O fator preponderante aí não é a remuneração, e sim a idade da maioria dos servidores daquele órgão público. Sim, Tá? Então, e até isso, o IP e o governo acabam subsidiando os seus funcionários. Quando outros querem adentrar o plano, isso acaba sendo feito, claro que com valores menores de mercado, mas dentro de uma conjuntura baseada no cálculo atuarial. Mas o Estado e os municípios não têm condições mais de manter tanto subsídio, então tem que abrir essas contas todas e identificar o que é o maior problema, né? E eu não sei, mas eu fico feliz que o senhor tenha atendido a nossa ligação. Deputado Tiago Duarte, vamos conversar outro momento, vamos avançando o projeto do IP, nós estamos à disposição para conversar, tá bem? Estou à disposição de vocês, e o que eu tenho rogado muito aqui na Assembleia Legislativa é que não adianta aqueles deputados que não querem enfrentar de forma direta esse processo e querem continuar atuando com demagogia, vão acabar contribuindo para que a gente realmente tenha um término do plano. Então é hora de enfrentar adequadamente, sem demagogia. Por exemplo, dizer que dependente não tem que contribuir nada é demagogia, né? É demagogia. Claro que não pode ser esses valores que foram colocados pelo governo, tem que ser diminuídos. Uma pergunta, deputado, se bem franca, se o senhor puder me ajudar. Os deputados estaduais, os senhores são obrigados a manter-se no IP ou não? Não. Pode escolher qualquer plano. Manter no IP. Eu tenho IP como meu plano. Tá. Eu tenho IP como meu plano. Eu atendo pelo IP e tenho o IP como meu plano. Sim. Mas ninguém é obrigado. Por isso que eu estou te dizendo... Funcionários da Assembleia também nada tem vínculo com o IP na obrigação? Não tem obrigação. Nem a Assembleia, nem Ministério Público, nem Tribunal de Justiça, nem Tribunal de Salário. Mas é um grande erro, né, deputado? Pô, mas se o Estado contribui e faz o subsídio para funcionário, obviamente a estrutura estatal tinha que estar toda junto no IP.
O problema é que o que aconteceu, e aí foi aquela primeira Sim, eu questão, estou falando. foi decisão judicial, não foi nem do projeto. Mas quem é que... Mas houve decisão judicial nesse sentido. Sem explicação. Isso aí é uma coisa sem explicação. E o Estado ainda é o grande salvador da pátria quando precisa, mas quando não precisa, é o primeiro a sair fora da casinha. Deputado doutor Tiago, muito obrigado. Um abraço para o senhor, bom trabalho na Assembleia. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado pelo convite.